Olá, eu sou o professor Rogério, né? Vamos aí para mais uma semaninha aí de conteúdos, né? Da nossa conversa matinal aqui sobre geografia e outros temas que são relevantes, né? Para a nossa realidade, para aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, né? Esse vídeo aqui é uma continuação, são alguns vídeos falando sobre hidrografia, né? Sobre a questão das bacias hidrográficas. Mas antes de começar aqui, eu vou pedir para vocês que ainda não são inscritos no meu canal, né, que se inscreva, né, para você deixar o likezinho aí para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas, né, e começar a trabalhar a questão do aprofundamento sobre esses temas, né. Então, um aprofundamento sobre o tema da importância, né, das bacias hidrográficas para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, de uma forma em geral, né. Então, foi um pouquinho além da conta, né? Então vamos lá. Para a gente começar a falar um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho aqui de bacias hidrográficas. E no primeiro vídeo a gente falou um pouquinho do conceito em geral, o que é a bacia demográfica, como ela se forma, como ela vai, né, interagir com outros corpos d'água, a questão do ecossistema, como é que ela funciona. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui dos principais rios do mundo, né, os principais, porque não dá para falar de todos e falar apenas dos principais, né, dos principais rios de cada continente, né, levando em consideração, né, que nós vivemos em um território que ele é muito rico em rios, né? O Brasil é um país que tem um potencial hidrográfico bem forte, né? Bem presente. Então, para nós iniciarmos aqui, começar a falar um pouquinho sobre a questão dos nossos objetivos. Então, a primeira coisa que nós temos como objetivo aqui é identificar as principais características das bacias hidrográficas em diferentes regiões do mundo. Então, a gente vai falar de uma forma bem rápida dos principais rios que existem no mundo, de uma forma geral. E como esses rios, eles colaboraram, né, para o desenvolvimento das sociedades que são banhados por eles, né? E como é que esses rios, eles vão, né, ser a base para a formação daquelas sociedades em geral. Então, a importância, né, dessas bacias hidrográficas, então, qual a importância, né, desses rios para algumas regiões e como é que esses rios eles vão, né, ser primordiais, né, para nós conversarmos sobre eles. Então, as bacias hidrográficas, elas são fundamentais para o equilíbrio ambiental, o desenvolvimento sustentável, né? Então, elas têm um papel crucial para a distribuição de água. Então, é normal, né, que quando nós pensamos no início da humanidade, as primeiras sociedades, elas buscavam encontrar locais onde tivesse uma oferta de água contínua, principalmente para manter a questão dos recursos hídricos, né, para o consumo, né, humano, para o consumo das criações e principalmente para a agricultura. Né, com o passar do tempo, essas necessidades elas vão mudando com a industrialização, entre outras coisas. Só que não adianta a gente só focar no consumo, nas nossas necessidades econômicas. Também nós temos que levar em consideração a questão da biodiversidade, então a riqueza da biodiversidade de uma forma geral. Então nós temos que pensar como gerir a gestão, administrar esses recursos que são essenciais para esses benefícios sejam mantidos, né, para um longo tempo, pensando em um desenvolvimento sustentável, a questão de pensar que esses recursos eles devem ser garantidos ao máximo, né? Por quê? Porque sem água nós sabemos que a nossa sociedade ela não existiria como nós a conhecemos. E isso, né, é um pouquinho de responsabilidade que nós temos que ter, né? Nós, seres humanos, perante a nossa posição dentro, né, desse ecossistema maluco, né? Bem, então vamos começar um pouquinho aqui falando da importância, né, das bacias hidrográficas no mundo, né, na história. Como professor de história, eu sempre começo a falar sobre as primeiras civilizações, falando dessa região aí que é o Crescente Fértil, né? Então, o Crescente Fértil, ele reúne os principais rios do Oriente Próximo, que no caso é o Egito, o Jordão, os rios da Mesopotâmia, o Tigres e o Eufrates, e outros rios ali na Síria, na Jordânia. Então, esses rios, eles formam uma lua crescente. Então, dentro desse cenário é que surgiu as principais sociedades ou as bases
para a formação da nossa sociedade ocidental. Então, Egito, Israel, a Mesopotâmia, né, ali, no caso, o Líbano, né, que tem uma forte influência ali no mundo do Oriente Próximo. E ali se desenvolve as primeiras civilizações, os primeiros povos que se organizaram em grupo, né, e começaram a usar a agricultura no seu dia a dia, né, para a produção de alimentos, gerando uma economia, né, voltada para a agricultura. Então, nós vamos começar aqui a falar um pouquinho aqui das bacias hidrográficas da América do Sul, né? Então, vamos olhar para o nosso quintal, né? Para a nossa realidade. Então, a América do Sul é o lar de algumas das maiores bacias hidrográficas do planeta. Essas bacias são essenciais para a biodiversidade, agricultura, abastecimento de água e a economia da região. Então, muitas dessas bacias hidrográficas, elas estão presentes no Brasil, né? Então, aqui nós temos algumas das principais, né, dessas bacias hidrográficas, como o Alto do Rio Negro, o trecho do Amazonas, o Rio Uruguai, o Rio Madeira, o Rio Paraná até Itaipu, né, o Alto Paraguai, o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. Levando em consideração que essas bacias hidrográficas, elas ganham o nome do seu rio principal, né? No caso, os rios afluentes, eles vão, né, se converger. Eles vão até esse rio para somar a oferta de água. E esses rios, eles foram fruto de disputas também territoriais durante a formação da América Latina, né, da América do Sul. Como a gente viu alguns episódios, principalmente aqui no Brasil, né, a Guerra do Paraguai, ela foi motivada por conta da disputa pelo Rio Paraguai, né, pela Bacia do Prata, né? E isso é algo, né, que muito se discute, muito se fala, né, mesmo com todo esse potencial, o Brasil, né, falando sobre o próximo vídeo, que é as questões dos desafios, né, das bacias hidrográficas do Brasil, né, então os desafios, né, então o Brasil, mesmo com todo esse potencial, o Brasil ainda prefere investir em rodovias de rodagem, né, então estradas de rodagem, né, que é muito mais caro e muito menos eficiente. Bem, então, né, a gente vai falar um pouquinho aqui de cada bacia hidrográfica, né, da América do Sul, a principal delas, a maior do mundo, que é a bacia do Amazonas. Como vocês podem ver aí, a bacia do Amazonas, ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, o rio Amazonas é o principal rio, né, o principal rio da bacia, e ele é alimentado por inúmeros afluentes, né, como o Rio Negro, o Rio Solimões, o Madeira, o Purus, o Tapajós. Então, essa bacia ela é crucial para a regulamentação do clima, né, global e abriga uma vasta biodiversidade. Então, esses rios, né, no caso a Amazônia, ela é um ponto fundamental para regulamentar o clima na América do Sul e também em outras regiões, principalmente por conta da questão da evaporação dessas águas. Então, por conta desse sistema climático, que se você voltar uns 5, 6 vídeos atrás, né, a questão das influências, né, da influência dos elementos que faz com que o clima ele se regule, vocês vão ver que a floresta amazônica ela é uma das principais influências para a questão do regime de chuva, né, o regime para a regulação do clima. Nós temos o Bacio da Prata, né, do Prata, que abrange parte do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Esta bacia ela é drenada pelo Rio Paraná, né, o Rio Paraguai e o Uruguai. É uma região vital para a agricultura e a geração de energia elétrica. Então, a Bacia do Prata é onde se encontra a usina de Itaipu, que é uma usina hidrelétrica que ela foi idealizada lá na década de 60, que foi realizada, que foi executada durante o finzinho ali do regime militar no Brasil, né? E a hidrelétrica de Itaipu, ela é uma hidrelétrica que ela é no caso, ela tem uma administração dupla, né? No caso, ela é parte administrada pelo Brasil, parte administrada pelo Paraguai. E ali se gera a maior parte da energia que ela é consumida aqui na região sul do país, né? Sudeste e sul do país. Então, é uma região muito importante para a geração de energia e para a agricultura na região.
Aí nós temos a bacia do Orinoco, né, que é o principal rio da Venezuela e na Colômbia. Essa bacia é drenada pelo rio Orinoco, né, e seus afluentes é uma área rica na biodiversidade e recursos naturais. Então, ali na região da Venezuela é um rio, né, que aonde alguns estudos levam, né, a descoberta, porque como são regiões sedimentares, são regiões que normalmente se descobrem reservas de petróleo. Nós temos a bacia do São Francisco, né? O São Francisco que ganha para a cultura nordestina o singelo nome de Velho Chico. Então, ela é situada no Brasil. Essa bacia ela tem aproximadamente em torno de 640 mil quilômetros quadrados. O Rio São Francisco também é conhecido como o Rio da Integração Nacional. Então, ele passa por diversos estados do Brasil. Então, ele nasce, né, lá no fim, lá no norte de Minas e vai chegando, né, vai serpenteando pelo Nordeste, levando água, né, ao semiárido. E ele também abastece muito a questão, né, da agricultura, né? Hoje nós temos o projeto da transposição do São Francisco, que ela leva água a regiões onde não havia água, que é a questão da transposição. Lógico, nós temos vários debates sobre isso, a questão também, né, do esgotamento desse recurso, que é um problema se levarmos em consideração outros elementos, como o Mar de Araus, né, na região ali, né, se eu não me engano agora, que faz tempo que eu não falo sobre isso, mas é em uma das ex-repúblicas soviéticas, né, o Mar de Aral, ele secou por conta do uso extremo, por conta da agricultura. Então, o São Francisco, ele é um elemento essencial, né, para a cultura sertaneja, né, a cultura nordestina, de uma certa forma em geral. A bacia do Tocantins e do Araguaia, que é também localizada no Brasil, esta é a maior bacia hidrográfica do Brasil, totalmente brasileira. Então, ela nasce e e vai até o seu delta dentro do território nacional. Então, o Rio Araguaia, né, 100% nacional. Então, nesse caso, ele tem um percurso de 2.500 metros, né, 2.500 quilômetros de extensão. Então, os rios é o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Então, seus principais cursos de água desta bacia é crucial para a geração de energia elétrica e para a navegação. Então, o caso da navegação que ficou bem latente, aí ficou bem, fica batendo nessa tecla, navegação, navegação, navegação. Então, a navegação ela poderia ser muito mais aproveitada no nosso país por conta desses recursos hídricos, mas as políticas públicas, né, no nosso país, ele leva a um outro caminho, né, a uma outra visão, e essa visão, querendo ou não, é uma visão mais cara e uma visão que tem pouca eficiência, né, dentro da quantidade de transporte, dentro dos custos, né, que ele gera, né, pensar por uma questão econômica, questão das rodovias, né? Então, e a questão dessas bacias e né, essas bacias hidrográficas na América do Sul, elas são fundamentais para manter, no caso, a agricultura, a produção de energia elétrica, como eu sempre bato nessa tecla, o Brasil, como a América do Sul, ela é uma região que tem um potencial energético muito considerável, e isso, né, de uma certa forma ou de outra, né, nos coloca num lugar de destaque no mundo, principalmente buscando a questão da sustentabilidade, buscando a produção de uma energia relativamente limpa, levando em consideração, né, que energia, ela sempre tem um impacto, não importa como ela seja produzida, até energia solar, energia eólica, ela gera impacto ambiental, não tem como ter não há produção de energia 100% limpa. Mas essas bacias, elas são fundamentais para garantir o futuro das próximas gerações, levando em consideração que água é um elemento vital, né, para nossa sociedade, né? Depois de discutir um pouquinho cada uma delas na nossas bacias do Brasil, eu vou dedicar um vídeo só para elas, né? Então é interessante se pensar como é que essas bacias hidrográficas elas são fundamentais para o desenvolvimento da nação. Bem, a bacia hidrográfica na Europa, então a Europa ela vai
ela possui uma quantidade muito grande de bacias hidrográficas também, mas não são bacias hidrográficas tão, né, que carregam uma quantidade de água tão ampla, tão grande, mas elas são essenciais para o transporte e na ecologia, né, do continente. Então, a Europa, ela também tem um histórico, né, com as suas bacias hidrográficas. Só que, diferentemente da América do Sul, as bacias hidrográficas na Europa, elas são muito mais utilizadas, né, e principalmente a questão do transporte, né, e na geração de energia. Então, nós temos o Danúbio, né, que é uma das principais, né, ela é a maior, ou desculpa, ela é a segunda maior bacia hidrográfica da Europa. Ela passa por 10 países, né, então incluindo Alemanha, Áustria, Hungria, Romênia. Então, sua bacia cobre uma área total de 795.686 quilômetros quadrados e ela é vital para o transporte e o comércio na Europa, né, na Europa Central. Além disso, o Danúbio é uma importante fonte de biodiversidade e recursos hídricos. É, Depois eu vou falar um pouquinho aqui da Europa, mas a Europa está passando por alguns problemas climáticos e isso gera problemas principalmente para a geração de energia. E não energia hidrelétrica, energia nuclear, né? Porque a água dos rios, elas são utilizadas para o resfriamento, né, desses reatores nucleares. E com as mudanças climáticas, a gente vê que esses rios, eles estão ficando cada vez com menos, né, com menos quantidade de água, e isso vai fazer com que, né, esses reatores, eles consumem muita água, então eles têm que diminuir a sua capacidade de produção de energia, né? E a Europa vem passando por esse tipo de problema. A bacia do Volga, né? Então, o Volga, ele é o maior e mais longo rio da Europa. Ele, com cerca de 3.700 quilômetros de extensão, sua bacia hidrográfica, ela está localizada inteiramente na Rússia. Desempenha um papel essencial no abastecimento de água e na irrigação e no transporte fluvial. O Volga, né, também é fundamental para a geração de energia hidrelétrica e a pesca. Então, esses rios principalmente ali no, né, aí nós estamos falando de Rússia, né, então leste europeu. O leste europeu, né, ele conta, né, por conta das questões climáticas, esses rios, eles são essenciais no verão, principalmente para a questão do abastecimento de água, energia elétrica, a questão também do abastecimento, irrigação, transporte. Então, todos eles têm essa função. O rio Reno, né, que é um dos rios mais importantes, mais citados na literatura europeia, então, ele flui através de países como a Suíça, a Alemanha e Países Baixos, né, que nós podemos concluir como Holanda e Bélgica. Então, essas bacias ela é crucial para o comércio fluvial e a indústria, né? Então, a produção industrial ela é escoada a partir dessa via fluvial. E, além disso, né, o Reno também é conhecido como uma das paisagens mais pitorescas, né, e vinhedo ao longo de suas margens. Então, é uma região conhecida pela produção de vinho, né, ali na Europa, e é uma região, né, que atrai muitos turistas por conta, né, desse visual que o Reno tem. Aí nós temos o rio Rodano, né, que é localizado principalmente na França e na Suíça. A bacia desse rio ele é essencial para a geração de energia elétrica e a irrigação agrícola. O rio Rodano ele deságua no mar Mediterrâneo e é uma importante rota de transporte de mercadorias e passageiros, né? Então, todos os rios da Europa eles têm essa característica de transporte. A bacia do Ebro, né, então na Península Ibérica, a bacia do Ebro, ele cobre uma área significativa da Espanha. Este rio é vital para a agricultura e o abastecimento de água na região, além de ser importante nas fontes de energia elétrica. E o rio Sena, né, o rio Sena que corta a cidade de Paris, né, é uma das principais vias navegáveis, né, dali da Europa e supre um papel fundamental para a questão, né, do turismo, do transporte e economia local. Além de que o Sena ele tem um papel, uma questão histórica, né, muito importante durante, né, vários episódios na França, a Revolução Francesa, entre outros eventos ali. Qual o maior problema dessas bacias hidrográficas, né, de uma forma como o mundo está enfrentando? É a questão das mudanças climáticas. Então, as bacias hidrográficas da Europa
elas dependem muito do regime de gelo e degelo né, das suas nascentes. Então, com as mudanças climáticas, né, a maior parte dessas bacias hidrográficas, elas estão minguando cada vez mais. Né? Nós vemos algumas regiões do Danúbio, né, que elas estão praticamente secas, né, por conta dessas mudanças climáticas. E isso é crucial para que os governantes eles pensem, né, eles repensem várias atividades, a questão também do uso predatório dessas bacias hidrográficas, a questão das mudanças climáticas. Então, tudo isso é fundamental para que a gente possa garantir o futuro das próximas gerações. Então, garantindo o desenvolvimento econômico e também a questão da biodiversidade na região. África, né? Então, a África, que é o berço da humanidade, né? Então, a África também possui bacias hidrográficas muito importantes que desempenham papéis cruciais na vida da população local, na agricultura e na geração de energia e na biodiversidade. Então, falando um pouquinho aqui de África, a principal de todas é o Nilo, né? Então, o Nilo, que ele está ali no Nordeste africano, Nordeste africano. No caso, o Nilo, ele é considerado o rio mais longo do planeta, enquanto o Amazonas, ele é considerado a maior bacia em volume de água. O Nilo, ele é a bacia hidrográfica mais longa. Ele percorre 6.700 quilômetros, né? Então, ele nasce lá em Uganda, né? Então ele nasce em Uganda, em uma cadeia de montanhas, ele passa pelo Sudão, né? Aonde nós temos dois Nilos, o Nilo branco e o Nilo azul. E eles vão se fundir em apenas um Nilo e chega no Egito. Então, antes de desaguar no Mar Mediterrâneo, a bacia do Nilo, ela é vital para a agricultura e o abastecimento de água na região árida da África, né? Nós estamos falando de um rio que ele corre em meio ao deserto do Saara, né? Então, ele é fundamental para o desenvolvimento, né, da vida ali naquela região. E ele é fonte essencial para o desenvolvimento e o fornecimento de água a milhões de pessoas. Tanto é que um dos primeiros historiadores gregos, né, que chegaram até o Nilo, né, no caso o Heródoto, ele vai falar que o Egito, ele é a dádiva do Nilo. Então, sem o Nilo, não haveria Egito, né? Então, até os dias de hoje, né, o Nilo, ela é uma região muito importante, né, para a segurança alimentar na África, né? Então, muito do alimento que é consumido ali na região, ele é produzido no Nilo. Qual o maior problema? É a gestão de água, construção de hidroelétricas, né? Então, isso está gerando até certas tensões políticas na região, principalmente por conta do regime de água. Por conta de uma represa, de uma hidrelétrica que foi construída lá no Sudão, né, durante a década de 70, existe um grande debate até os dias de hoje da questão da vazão da água, tanto é que há um acordo internacional, onde esses países eles se comprometem a manter uma vazão de água, mesmo assim, por conta da barragem, o Nilo, principalmente a parte egípcia, ela sofre com a questão da falta de nutrientes, que por conta né, da barragem, aquela lama, né, aquela lama que era trazida pelas águas do Nilo, ali da região da sua nascente, né, isso vai fazer com que o solo egípcio ele perca a sua fertilidade, coisa que até um pouco antes da construção, né, até depois, né, dessa construção, é, o Nilo, os agricultores do Nilo, eles foram obrigados a começar a iniciar o processo de fertilização do solo, coisa que até então não era preciso, né, usar fertilizante artificial, porque o Nilo mesmo ele se autofertilizava, né? Então, não é à toa que os egípcios consideravam o Nilo como um deus, né? O deus Nilo. Aí nós temos a bacia do Congo, então a maior, né, a segunda maior bacia hidrográfica da África, em comprimento e em volume. Sua bacia cobre uma vasta área da África Central, incluindo a República Democrática do Congo. O rio Congo, ele é essencial para o transporte, para a pesca, para a geração de energia hidroelétrica, além de abrigar uma das maiores florestas tropicais do mundo, rica na sua biodiversidade, né? Então, o Congo também, ele entra, né, nessa característica de rio histórico, né? Então, se o Congo, a sociedade congolesa, desde a antiguidade, ela se desenvolveu, se tornou uma das maiores sociedades da África, né? É por conta desse rio.
principalmente por conta do seu potencial, né, do seu potencial de transporte, de produção de riqueza. Aí nós temos o rio Níger. O Níger, ele corresponde a 4.200 quilômetros de extensão, atravessa países como a Guiné, o Mali, o Níger, a Nigéria. Então, sua bacia é crucial para a agricultura, para a pesca, para o abastecimento de água nas regiões e atravessa, né, e ela vai atravessar uma grande área também, né, tropical. O seu delta é particularmente importante para a biodiversidade e a ecologia local, especialmente na Nigéria. Então, o delta desses rios, eles são fundamentais, principalmente para a questão da sua biodiversidade. Normalmente, esses rios, quando eles chegam no seu delta, nós temos a formação de áreas de mangue. E essas áreas de mangue, eles formam uma biodiversidade bem diversa. Aí nós temos o rio Zambezi, que é um rio que ele corta, né, a região ali da Zâmbia, né? No caso, esse rio ele tem uma extensão de 2.574 quilômetros de extensão, nasce na Zâmbia e deságua no Oceano Índico, atravessando países como Angola, Namíbia, Botsuana, Zimbábue e Moçambique. Então, essa bacia, ela é fundamental também por conta das cataratas Vitórias, né, Vitória, é uma fonte vital de energia elétrica, além de ser importante para a agricultura e para a pesca. E, né, a bacia do Limpopo. Né? O Limpopo é uma bacia hidrográfica que está presente na África do Sul, Botsuana, Zimbábue e Moçambique. Então, sua bacia é importante para a questão do abastecimento de água para a sua população, para a agricultura, né, contribuindo significativamente para a economia local. Então, a África, né, nós sempre lembramos de África sobre a questão de regiões que é praticamente semiáridas. A gente desconsidera esses rios, né? Então, nós temos uma visão na África de uma região extremamente pobre. E essa questão dos rios, ela vai entrar em contraste, né? Vai entrar em conflito com a maior parte das nossas ideias, né, ou daquilo que é colocado para nós por conta das notícias, da mídia, que é o que trabalha esses problemas aqui que trazem para nós essas imagens da África, né, deixando de lado algumas características importantes que os rios africanos, eles também foram fundamentais para o surgimento das principais culturas, né, no caso do Brasil, nós recebemos muito a influência dos povos que viviam nesses rios, né, quando eles foram trazidos para cá como escravos, né, durante desde o século XVI até meados do século XIX. Aí nós temos as bacias hidrográficas na Ásia. Então, a Ásia ela também conta com uma grande quantidade de bacias hidrográficas, né, de bastantes rios importantes, trabalhando também a questão da agricultura, da indústria e da biodiversidade. Entre as suas principais, né, as suas principais bacias hidrográficas, no caso o rio Yangtze, que é o principal rio da China, né, então com extensão de 6.300 quilômetros e ao longo da Ásia, né, então ele é o terceiro mais longo rio do mundo, né, só perdendo para o Nilo e o rio Amazonas. Então a sua bacia ela cobre uma vasta área da China crucial para a agricultura, a hidrelétrica, né, no caso da barragem das Três Gargantas, que garante, né, uma grande quantidade de energia para o desenvolvimento industrial na China. Então, esse rio também é muito importante para a questão da biodiversidade e da história chinesa, junto com o rio Huanghe, né, que no caso ele é chamado de Rio Amarelo, que é o berço da sociedade chinesa. Né? Então, no caso, ele é o segundo rio em extensão na China. Então, sua bacia é conhecida como o berço da civilização chinesa, como eu havia colocado anteriormente, e é crucial por conta da agricultura, do abastecimento de água, e esse rio ele tem um papel central na história chinesa, né, por conta do início da formação das nações chinesas lá durante a formação da China. Né? Nós podemos ver a importância desse rio em algumas obras cinematográficas, como, né, Os Guerreiros da Adaga Voadora, entre outros filmes chineses que mostram a importância dessa formação. Nós temos a questão do rio Ganges e o rio Indo, na Índia. Né? O rio Ganges, ele é o principal rio, né, da sociedade hindu. Né? Ele corta Bangladesh, Nepal, Butão. Então, esses rios,
Eles são vital, principalmente para a questão da agricultura, abastecimento, mas esses rios eles têm um papel fundamental também por conta da questão da cultura e da religião hindu, né? No caso, o rio Ganges, ele é considerado o rio sagrado para os hindus, né? Então, todos os ritos religiosos, culturais e sociais da Índia giram ao redor do Ganges, gira ao redor do Hindu, né? No caso, o rio Hindu, ele é maior do que o Ganges, só que o rio Hindu, né, ele tem algumas características, principalmente por conta da sua nascente, que ele nasce entre a China e a Índia, e ele passa pelo Paquistão. Então, sua bacia é fundamental para a agricultura, né? Todos eles trabalham a questão da agricultura, e também, né, garante uma grande questão histórica e cultural desse povo. E a bacia, né, Mekong, né? O Mekong ele percorre 4.350 quilômetros, atravessando parte da China, de Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã. Então, sua bacia ela é importante para a fonte da biodiversidade. Então, o Mekong, né, ele sustenta milhões de pessoas e depende dos recursos hídricos, né, dos seus recursos naturais, aquilo que fornece aquela população. Qual é o problema dessas, né, dessas bacias hidrográficas? Como a Ásia é uma região extremamente popular, né, populosa, a questão da sua densidade demográfica, é, as bacias hidrográficas da Ásia, elas sofrem a pressão da presença humana, a questão da poluição, entre outras coisas. Aqui, essa imagem é uma imagem que, para nós do Ocidente, é uma imagem muito forte, mas diferentemente, cada povo tem sua cultura específica, que é importante nós visarmos, né? No caso, os hindus, eles encaram o rio Ganges como uma estrada para o pós-vida. Então, a maior parte dos mortos, né? Os mortos, eles são queimados e suas cinzas são atiradas no Ganges, né? Então, aqui nós temos vendo uma imagem, de um rito, né, de uma cerimônia de cremação de um corpo. Então, como é que eles encaram essa passagem? E tudo tem a ver com as bacias hidrográficas. Como o rio, ele é a base da vida e ele fornece recursos para a vida, então eles acreditam que o rio, ele também leva para o pós-vida, que é um desejo da maioria da sociedade, que é ter um pós-vida, a questão de garantir o seu lugar, né? A questão depois que nós partimos. Então, para a gente, né, provocar um pouquinho aqui vocês, né, vou provocar um pouquinho. Então, como as bacias hidrográficas elas podem ser utilizadas para promover o desenvolvimento social e econômico das regiões, sem causar impactos negativos e irreversíveis para as comunidades locais e a biodiversidade. Então, como é que nós podemos promover esse desenvolvimento sustentável dessas regiões, desenvolvimento social, né? Então, como nós podemos fazer isso? Né? Deixa aqui nos comentários. E o segundo, como a urbanização desordenada e o desmatamento nas áreas, né, de recarga de uma bacia hidrográfica podem afetar a disponibilidade de água para o consumo humano e a qualidade dos recursos hídricos, né? Então, como a urbanização ela é responsável por esses problemas? Bem, eu sei que bacias hidrográficas, essa parte aqui é muito mais uma questão de nós entendermos que todas essas bacias hidrográficas que eu citei aqui, elas são fundamentais para principalmente o desenvolvimento econômico, né, dessas regiões, também dando a base cultural desses povos, e esses povos são essencialmente dependentes dessas bacias hidrográficas. Bem, gente, então, assim, aqui eu vou terminando esse vídeo. Agradeço a vocês aqui por terem me acompanhado nesse vídeo, né? Deixo aqui meu pedido ainda, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que é importante. Se você, né, gostou do conteúdo, deixe aqui o seu like, seu comentário, respondam as perguntas para que eu saiba mais ou menos o que vocês estão pensando, né? E até onde aquilo que eu estou falando para vocês, eles têm o seu potencial de entrada. Muito obrigado e até a próxima.